pessoal, tudo bem? Anteriormente nós falamos aí um pouquinho sobre a cobertura das instalações rurais e sobre esse assunto nós falamos aí que a cobertura das instalações é aquela parte superior de uma construção e ela visa principalmente proteger contra intempéries climáticos e a parte interna das construções, além, claro, de drenar ali as águas pluviais e melhorar as condições de conforto térmico da instalação. No que diz respeito a essa cobertura, nós falamos que ela é composta de uma estrutura primária e de uma estrutura secundária, em que a estrutura primária ali é uma parte resistente e essa estrutura secundária ali são um conjunto de telhas que formam o telhado em si. E aí, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o telhado, né? E sabendo que o telhado é a parte da cobertura constituída pelas telhas e peças complementares, nós temos aí alguns componentes básicos que formam o telhado, dependendo da disposição deles. Entre esses elementos, como a figura mostra aí, nós temos aí a cumeira, temos o espigão, temos a tacaniça, temos o beiral, temos a água do telhado, o rincão e até mesmo o rufo. No que diz respeito à definição de cada um deles, o que nós chamamos da água de um telhado é uma superfície inclinada desse mesmo telhado, em geral. O que nós chamamos de beiral é a projeção do telhado para fora do alinhamento da parede. O que nós chamamos de cumeira, ou também aí chamado de pendural, é a parte mais alta do telhado. O que nós chamamos aí de espigão é uma aresta inclinada, delimitada em geral pelo encontro de duas águas. E normalmente a gente fala que o espigão ele é um divisor de águas. O que nós chamamos aí de rincão também é uma aresta inclinada, delimitado também pelo encontro de duas águas. Normalmente, entretanto, a gente diz que o rincão ele é um captador de águas. O rufo, em geral, é uma peça de arremate do telhado, nem sempre tem-se o rufo aí nas construções rurais, E o que nós chamamos aí de tacaniça é a água de um telhado em forma de triângulo, e normalmente a tacaniça ela é formada entre dois espigões. E aí quando a gente tem esses componentes, claro que dependendo da forma e disposição do telhado, nem sempre vão ter todos esses componentes aí, E aí, o que nós temos? Aqui uma ilustração desse telhados, Então lá o exemplo do rincão, do beiral, do espingão, da cumeira e assim por diante. E aí nós temos também as formas, chamadas as formas de disposição dos telhados. Basicamente nós trabalhamos com três formas de disposição, as chamadas formas elementares, as formas complexas e as formas especiais. O telhado, em geral, ele pode assumir diversas formas em função da planta de edificação e aí vai depender como que você planejou, como que você projetou esse telhado em geral. Entre as formas elementares, nós temos ali o telhado de uma água, de duas águas, de três águas e o telhado de quatro águas. Entre as formas complexas, em geral, são normalmente resultantes da combinação entre duas ou mais formas elementares. E as formas especiais, essas são formas de disposição dos telhados que visam principalmente a melhoria nas condições do conforto térmico e até mesmo melhorias de iluminação e aproveitamento de espaços internos aí que a gente vai estar vendo. Então vamos ver aqui alguns exemplos dessas formas. As formas elementares, a gente tem o telhado de meia água, ou também chamado de telhado de uma água, uma forma bem simples. Nesse tipo de telhado aí não estão presentes, nem a cumeira, nem o espigão e nem o rincão, então a água vai escoar em um único sentido. Telhado de duas águas, bastante comum nas construções rurais aí, galpões em geral, A maior parte apresenta essa disposição. Tem dois planos inclinados para formar a cumeira, o pendural ali, a parte mais alta do telhado em geral. Nós temos aí os telhados de 3 e 4 águas, em que, em geral, a gente tem ali os telhados de 3 águas, apresenta cumeira e 2 espigões, e o telhado de 4 águas, em geral, temos ali 2 águas mestres e 2 tacaniças, para ilustrar isso aí. As formas complexas, como a gente já comentou anteriormente,
são formas em que resultam ali na combinação entre duas ou mais formas elementares. E aí até o predinho da Embrapa ali ilustra bem uma forma complexa, onde você combina lá telhados de duas águas com telhados de três águas e forma-se ali uma forma complexa para você ter a combinação dos telhados, né? No que diz respeito às formas especiais, lembrando que formas especiais elas visam principalmente a melhoria de conforto térmico, iluminação e aproveitamento de espaços internos, nós temos aí o lanternim, uma forma especial bastante utilizada nas construções rurais, em que o lanternim você encontra-se ele em galpões para a criação de animais e possibilita uma melhor e mais rápida renovação do ar dentro dessa instalação. Em geral, consequentemente, quando você tem o telhado de lanternim, acontece ali a diminuição da temperatura interna da instalação. Normalmente, o lanternim, ele, embora encareça ali o custo da cobertura, ele é uma forma especial que é bastante eficiente no controle de temperatura e de renovação do ar. Mostrando para vocês a figura do lanternim, né? Então você tem lá uma sala de ordenha na forma de lanternim. Uma outra forma especial que a gente encontra-se bastante aí, principalmente em agroindústrias, é a forma especial na forma de dente de serra, também chamada na forma de enxite. O interessante dessa forma de telhado é que possibilita a melhor utilização da iluminação natural e melhor ventilação natural dentro dessa instalação, como mostra a figura.